Buenos, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tudo certo? Então, né, pessoal, vamos dar seguimento no segundo episódio das plantinhas que ficou faltando, né, das plantas de mate de campo, que a gente estava procurando as espécies e se armou um temporal do nada, né, pessoal? Mas foi vento, né? E a gente teve que voltar para casa por causa que a gente deixou as aberturas, as janelas encostadas e as portas, né? Mas aí foi só uma chuva calma, né, pessoal? Passou, né? Ainda bem, porque uma chuva é bem-vinda nessa época, né? Mas o vento foi forte. Então já despencou a temperatura, né, pessoal? Uma mudança climática, assim, em 24 horas, de 33 graus, um calorão de verão, caiu para 9 hoje, né, pessoal? Então tá bem frio, né? Depois da chuva. Então a gente já ia fazer essas duas espécies que faltam. Já vamos acrescentar outra espécie, né, pessoal? Uma terceira aí. Que o vento foi forte e quebrou uma aroeira. E a gente vai aproveitar e já falar sobre a aroeira, que é outra planta espiritual também, né, pessoal? E já vamos levar a lenha para casa, né, pessoal? Aproveitar enquanto está verde, que depois de seca não quebra, né? Então vamos dar seguimento aí, né, pessoal? No videozito. Então, né, pessoal? Aqui encontramos o conhecido mata-olho, né? Então é esse arbusto, né, pessoal, de folhas bem alongadas e finas, assim, ó. Aqui tá com a tonalidade verde claro, por causa que é uma muda nova, né? Mas ele é uma cor bem verde oliva, assim, né? E dá alta essa planta, né, pessoal? Um arbusto que passa de 2 metros. Então o mata-olho ele não é medicinal, né, pessoal? Devido à toxicidade, né? Faz mal para os animais e para nós humanos. Mas ele tá num patamar bem elevado nas plantas espirituais, né, pessoal? Ele fica num patamar acima das arrudas, acima das guinés e da espada de São Jorge de Santa Bárbara. Então, os antigos usavam atrás das portas dos galpões, na porta da cozinha, e muito usada para benzimentos também, né, pessoal? Então, as benzedoras, os benzedores que usam ramos para benzeduras, eles usam ramos do mata-olho, do alecrim, é bem usado, né, pessoal? Das arrudas, né? E do alevante, os galinhos de alevante, 3 galhos. E em falta, né, pessoal, em última instância usavam os galinhos de pitangueira, que a pitangueira também, né, serve para benzimento. Então o mata-olho o nome já está dizendo, né, pessoal? Ele é proteção contra essas energias negativas indesejadas, né? Então o mata-olho. E voltando às origens, né, pessoal, usavam muito para fazer as casas de torrão, né? Os barracos, as casas de pau a pique, galpões, né? Que eram uns esteios, assim, 6, 8 esteios de mourões, né, pessoal, de eucalipto, e depois barreado, né? E com taquaras ou alecrins, e era muito usado o mata-olho, né, pessoal, entre o barro, assim, né? Que ficavam os ranchos antigos, né? Quilchado de Santa Fé, né, pessoal? Santa Fé é uma palha, uma macega que dá aqui nos Pagos do Sul, mas é em lugar nos varzedos, né, nas várzeas. Então a Santa Fé é uma palha com quase 2 metros a 3 metros de altura, e ela seca, ela é bem para fazer os telhados das casas antigas, né, pessoal, das casas de torrões e os galpões. Então a quilcha Santa Fé, né, a palha. E o mata-olho ia nas paredes, né, no meio do barro, para concentrar mais, né, pessoal. Ficar bem, às vezes era a xirca que usavam bastante, a taquara bem usada, e o mata-olho também, né, para ficar um barro mais seguro, né, nos ranchos, como o gaúcho chama de rancho antigo. Então esse é o mata-olho. E aqui é a aroeira que caiu com o temporal, né, pessoal? O vento foi forte e a aroeira, ela veio e se lascou, né, pessoal? Uma aroeira grande. Então a aroeira, ela também é uma planta, né, pessoal, que tem alta toxicidade, né? Mas tem uns que dizem que os frutos dela é usado na culinária, que são 4 espécies de aroeira, né? Tem a aroeira brava, a aroeira mansa, e uns conhecem pau bugre, coração de bugre, que é o bugreiro, né, pessoal? Mas ela é tóxica, né? Mas é usado bastante também, né, pessoal, para benzimentos e ela é bem espiritual, né? Ela também está no patamar junto com o mata-olho, as aroeiras, né? Então tem um significado do gaúcho, né, pessoal? Que tem pessoas que são alérgicas, né? Pessoas de pele sensível, assim,
ela dá hematomas, edemas, coceiras e bolhas no corpo todo, né, pessoal? Então quem é alérgico tem que cruzar perto da aroeira, se for pela manhã, e dar boa tarde para ela, né? Ao inverso, né? Boa tarde, dona Aroeira. 3 vezes diz, né? Boa tarde, dona Aroeira. E pede licença, com licença. E se for à tarde, dá boa noite para ela, né? Boa noite, dona Aroeira. Né? Se for pela manhã, dá boa tarde. Se for à tarde, pode dar bom dia. Sempre é o oposto, né? E pede licença, né, pessoal? Que aí não dá essa alergia, né? Então a gente foi criado no mato, né, pessoal? Fazendo lenha de facão e de machado. Não tinha essas leis do meio ambiente, né? Ambiental, né, pessoal? Mas a gente foi criado com os gaúchos de caráter, como meus avós e meus pais, que a gente vivia da lenha de mato, mas não botava o machado e o facão em qualquer lenha, né, pessoal? Tinha que observar, né? Eles respeitavam esses homens, né? Respeitavam as leis da natureza, né? As leis do soberano Deus, né, pessoal? Então, para derrubar um pé de pitangueira, tinha que ter 4 pés de pitangueira perto. Para derrubar uma acácia, tinha que ter 4 pés de acácia, né? Assim, a aroeira também, né? Se fosse derrubar. E não era derrubar a árvore, cortar no caule, né, pessoal? Era tirar os galhos. Fazia a poda para ela brotar de novo, né? Mas sempre existiam os delinquentes, né, pessoal, que fizeram estragos na natureza, a gente está pagando um preço alto, né? Mas agora a gente só usa a lenha de eucalipto, acácia, que é as lenhas, né, de floresta, que é para lenha, para fogo, né? E essas de mato para queimar só se cai com vento temporal, né, pessoal? Se pegar seca dá para usar, né? Então o vento foi forte aqui, lascou essa. Então a gente vai desgalhar, ver se acha um pau aqui também, né, pessoal? Um galho firme para botar na enxada, né? Que fica um cabo muito bueno, né? Então a aroeira é uma lenha forte, né, pessoal? Que antigamente usavam também os galhos bem grossos para fazer mourões, né? Para botar nos cercados. Então é isso aí, né, pessoal? Então a aroeira, ela é bem, um patamar bem elevado junto com a mata-olho. E é usado bastante, né? Para quando as folhas assim, né? Desidratadas e secas na sombra, serve para queimar, né? Para defumações. Usam muito, né, pessoal? Essas folhas. Ela é bem... Então chamam de bugre também, né, pessoal? Mas o bugreiro vem dos índios, né, pessoal? Que o bugreiro é outra simbologia, né? Que eram os índios que não eram cristãos, né? Os índios que não aceitavam ser catequizados pelos jesuítas, lá no tempo do Brasil colônia, né? Então os portugueses chamavam de bugres, os bugreiros. Que aqui no sul, no Rio Grande, a pessoa quando conhece muito chá e muitas benzeduras assim, chamam de bugre, né? Mas o bugre mesmo, ele é um índio, né? Só que ele era um índio que não aceitava ser catequizado, né? Era um índio que não era cristão, aí chamavam de bugres. E o coração de bugre chamam, é outra simbologia dessas aroeiras, que são 4 espécies existentes, né, pessoal? Tem a aroeira mansa, a aroeira brava, essa aqui é a nativa, né? A aroeira branca, que chama essa aqui. Depois tem a vermelha, que é bem a vermelha, né? No caule dela tem um cerne bem vermelho, né? Então é isso aí, né? Então antigamente era poucas pessoas que tinham, né, pessoal, condições de ter uma motosserra, né? Então era tudo no facão e no machado, né? A gente se criou fazendo lenha assim, né, pessoal? E não era matar o arbusto, matar a árvore. Não, não, era matar a espécie, era tirar os galhos e deixar sempre com forquilha. Meu avô sempre dizia, corta a árvore, deixa a forquilha, que é para brotar novamente. Ela brotava de novo, né, pessoal? Então não era chegar e meter o machado, chegar e meter o facão, não era assim, né, pessoal? Tinha respeito pela natureza e esses gaúchos de caráter, né, que respeitavam as leis da natureza, né, mas sempre teve os delitos, né, pessoal, como tem até hoje, né, mesmo tem as leis aí que favorecem, né, a natureza, favorece o zelo das plantas, tem gente que ainda faz depredações, né, então é crime ambiental, né, pessoal? Então é mais ou menos desse jeito, né, pessoal, a lida dos gaúchos da fronteira. Então, né, pessoal, agora temos por casa aqui na hortinha, essa aqui é o anis, né, pessoal? O anis é uma planta medicinal muito boa, né? Ela é também, são parentes o anis estrelado, né, pessoal? Que a gente encontra nos mercados, né? Que dá para usar no chimarrão. Né? O anis estrelado é da mesma espécie, né? Só que essa aqui é a planta. Então ela é boa, né, pessoal? Ela é digestiva, ela tem propriedades antimicrobianas, né? Anti-inflamatórias também. Tem um efeito calmante, né, pessoal? Ajuda
na saúde do fígado, né? Sistema cardiovascular, e ela é muito boa para o fígado, né, pessoal? E espiritual, ela é poderosa, né, pessoal? Para elevar a vibração, né? Ela promove a harmonia, tem um cheiro muito bom, né, pessoal? E limpeza e proteção, alegria e equilíbrio emocional, né? Então o anis traz um bem-estar mental, né, pessoal? E espiritual, a luz divina, né? Então o anis também era bem usado. Pessoal aí que tinha os bolichos antigos, né, pessoal? Sempre tinha um licor de anis, né? Botavam na cachaça, assim, as ramas de anis ficavam a cachaça meio azulada, né? É uma espécie de licor, era bem usado o anis, né, pessoal? Então era isso aí os videozitos de hoje, né, pessoal? A gente já fez essas espécies aí, né? Então, deixe seu positivo aí, né, pessoal? Seu joinha para fortificar o canal. Ative ali no sininho das notificações, na opinião em todas, né, pessoal? Para receber os novos vídeos editados. Um forte abraço a todos os amigos dos campos da internet. E fiquem todos com Deus.